Você já percebeu como a maioria das pessoas acham que o BPC depende só da renda? E é uma das maiores confusões que eu vejo todos os dias. Inclusive quando alguém me procura porque teve o benefício negado. Quase sempre a primeira frase é a mesma. Doutora, falaram que a minha renda passou do limite. Mas aí eu sempre faço a mesma pergunta. Mas quem disse que o problema foi a renda ou foi só a renda? Por quê? Na maioria das vezes, a pessoa, ela nem sabe o porquê do benefício ter sido negado. Ela ouviu uma explicação rápida, leu aquela carta de indeferimento cheia de termos técnicos e concluiu que não tem direito realmente. E aí que mora o perigo. Primeiro, uma coisa precisa ficar muito clara. Quando o pedido ele está sendo analisado pelo INSS, o servidor ele tem que seguir as regras administrativas. Ele não pode simplesmente olhar para aquela situação da família e dizer: nossa, essa família ela gasta com muitos remédios, então eu vou descontar essas despesas da renda. E não funciona assim. Muita gente chega no dia da perícia, leva os comprovantes de gastos e acredita que o INSS ele faz esse tipo de cálculo, mas não faz. Se você gasta com medicamento de uso contínuo, fralda, alimentação especial, tratamento, esses gastos por si só não fazem o INSS reduzir a renda da família na análise administrativa, a não ser que tenha uma negativa escrita do Estado. E eu faço questão de explicar isso porque criar uma expectativa errada acaba prejudicando quem realmente precisa do benefício. Agora, isso significa que acabou? Que a negativa do INSS quer dizer que a pessoa ela não terá direito ao BPC? Também não. Por quê? Existe uma diferença importante entre a análise feita pelo INSS e a análise feita pela Justiça, que pouca gente sabe. Quando o caso ele vai para o judiciário, o juiz ele pode olhar além daquele cálculo objetivo do INSS. Ele pode analisar a realidade daquela família. Ele verifica as despesas comprovadas, a condição de vulnerabilidade, os documentos apresentados, o estudo social e todas as circunstâncias do caso específico. E aí que você percebe que são análises um pouco diferentes. E é exatamente por isso que eu sempre digo para os meus clientes: uma negativa do INSS não é necessariamente o fim do benefício. Mas também não significa que toda negativa está errada. Cada caso precisa ser estudado. Por quê? Existem pessoas que realmente não preenchem os requisitos e existem pessoas que tiveram o pedido negado administrativamente, mas conseguem demonstrar na justiça que vivem em situação de vulnerabilidade muito maior do que aquele simples cálculo da renda consegue mostrar. No previdenciário, não existe uma resposta pronta. Quando alguém me pergunta: doutor, eu tenho direito ao BPC? A resposta nunca é sim ou não, sem antes analisar o caso específico. Por quê? Lidar com benefícios exige responsabilidade. E eu prefiro dizer para uma pessoa que ela não tem direito quando realmente não tem, do que criar uma falsa esperança. Da mesma forma, eu também não gosto de ver pessoas desistindo de um direito porque receberam uma negativa do INSS sem entender exatamente o motivo daquela decisão. E por isso, se você receber uma negativa ou conhece alguém nessa situação, a primeira coisa que você deve fazer é entender por que o seu benefício foi negado. E só depois dessa análise que é possível saber qual o melhor caminho a seguir.